Tudo isso é uma questão de honestidade intelectual. Pois a gana de destruir o governo federal é tão grande que não tem mais honestidade intelectual em nenhum desses maquiavélicos que estão no poder, tampouco postura e dignidade. Pois eles já são corruptos mercenários há no mínimo 30 anos. Pelo amor de Deus, senhores, se ficar esperando a iniciativa de generais e almirantes que foram nomeados pelos petistas, já era com certeza. A nossa bandeira será vermelha, e para piorar a maioria dos quartéis da nação brasileira, terá comandantes Xing Ling, pela 1000ª vez. Está bem claro e visível para o mundo, que o Brasil é terra de ninguém, sem lei e sem ordem. Políticos corruptos rasgam a Constituição, e com certeza da impunidade, fazem manobras maquiavélicas, para se perpetuarem no poder, custe o que custar. Com a nítida intenção de livrar as suas peles do rigor da lei, articulam e criam lei para impedir que homens bons e honestos consigam entrar para a política. Na sequência, depois desse depoimento, tem um áudio mostrando que a corrupção no Brasil é uma cultura doentia e maquiavélica, provocada por políticos corruptos, mercenários e sociopata desde o final do regime militar, e precisa ser sanada urgente ou continuará morrendo milhões e milhões de inocentes no Brasil. O único jeito de sanar essa maquiavélica organização criminosa é voltar o governo no Brasil rigoroso e justo, dos militares honestos, bons e valorosos, e com democracia, em um regime extremamente de direita. Este é o único jeito de trazer a ordem e o progresso, e honestidade para o Brasil e os brasileiros. Os corruptos maquiavélicos nunca serão extintos do poder, porque eles prezam a vida e a liberdade. Mesmo que tenham que chegar ao extremo para conquistar o Brasil, os brasileiros têm que ser incansável na vigilância. Apurar, fazer levantamento, procurar e saber se é fake news ou não, correr contra o tempo. Pois o Partido Comunista da China, que tem 9 milhões de soldados no seu exército, já está comprando tudo dentro do Brasil e também já está em pontos estratégicos para dominar a nação brasileira. Importante alerta: enquanto o Brasil acredita que o movimento militar do Partido Comunista da China será dentro do Brasil, se engana, porque a maioria dos países da América Latina já tem base chinesa dentro dos seus países, como a Argentina, a Venezuela e outros países da América Latina que sempre desejaram dominar o Brasil. A cor das Forças Armadas. Fiquem em alerta. Todas as nossas famílias e todos que nós amamos também sofrerão com esta ditadura do dragão, que já comprou vários pontos estratégicos dentro do Brasil, cedido a preço de banana por esses governadores corruptos, bandidos maquiavélicos sem noção e genocidas sociopatas. Depois que o Brasil for dominado, eles fogem do Brasil e vão viver em suas ilhas particulares. Ou seja, tudo o que está acontecendo usando a pandemia como pretexto já é o golpe contra o Brasil, os brasileiros e o presidente. Ou seja, toda esta articulação maquiavélica dos corruptos mercenários do Brasil há no mínimo 30 anos. Os brasileiros de força, coragem precisam se levantar agora ou nossos filhos e netos serão escravos do dragão. Estamos por um fio para perder o Brasil para o Partido Comunista Chinês. Não é hora mais de ser gratos e fiéis a bandidos que te presenteou com regalias e promessas vazias. Ouça agora este áudio importante de um peixe grande da TV brasileira e comece a se preparar antes de 2021, com unhas e dentes. Pois infelizmente é só o que nós temos. Porque em 30 anos discipulado pelos comunistas esquerdopatas, fomos transformados em ovelhas para os seus matadouros. Ouça agora esse áudio. Não temos mais tempo. É o fim do Brasil se não fizermos nada. Pode ficar calado agora, como o Krug falou. A gente tem que falar, porque o momento que nós estamos vivendo é um momento completamente diferente do que nós já vivemos, que o Brasil já viveu na vida. Aliás, o mundo está vivendo um momento completamente diferente. Aqui no Brasil, o que está acontecendo no Brasil é uma coisa muito séria. O Brasil está sendo... A estrutura política do Brasil está sendo mudada de fora para dentro. Então, se você acompanha o que está acontecendo, que eu falar, vocês vão buscar no Google. Esse ministro chinês que aí está, ele era o ministro da China na Argentina, na época do Macri. O que esse cara fez? Esse cara foi para a Argentina, ele conseguiu colocar a Huawei dentro da Argentina, cooptando os governadores exatamente como ele fez aqui
colocou a Huawei, que é uma firma de espionagem, já tem gente presa, tem diretor dela presa por espionagem para o Partido Comunista Chinês no mundo, na Ucrânia, nos Estados Unidos, no Canadá, tem diretor dessa firma preso. Os Estados Unidos falou que se a Huawei entrar no Brasil, eles tiram o apoio, eles desfazem o acordo que foi assinado lá, o acordo militar, porque eles não vão botar tecnologia militar aqui para ser investigada. Isso foi implantado lá na Argentina. Com o mesmo processo, eles conseguiram implantar na Argentina uma base militar chinesa. A China tem uma base, eles dizem que é uma base de monitoramento de satélite, mas é uma base militar. Pode ser transformada a qualquer momento. E essa base, pelo acordo que fizeram, um acordo mal feito, feito com a anuência dos congressistas comprados, essa base ela é um território chinês dentro da Argentina. Ninguém pode entrar, ninguém sabe o que eles fazem lá dentro. Está aqui, do nosso lado. Eles financiaram a campanha e a tomada do poder pela esquerda de novo. A Cristina Kirchner ganhou, não foi à toa, porque eles fizeram obras de propaganda, financiaram propaganda, como estão fazendo no Brasil agora. Olha o que aconteceu. Eles vieram para o Brasil, esse mesmo embaixador veio, fez a mesma coisa, reuniões não republicanas com governadores. Esses governadores, do dia para a noite, começaram a se voltar contra o Bolsonaro de maneira ostensiva. Então, politicamente, quando alguém age de maneira ostensiva é porque tem cacife. Ou seja, o cara não está preocupado mais com o voto, ele está indo contra o povo todo. O povo está pedindo o impeachment dele, do Dória, desses caras estão cagando. Ou seja, eles estão muito bem suportados por alguém. Entendeu o que está acontecendo? E eles vão segurar essa quarentena. E porque o Brasil, eles querem que o Brasil quebra, eu já vou falar por quê. Fizeram essas reuniões com os governadores. Logo após essa reunião, começou as traições. O Caiado, que era do lado do Bolsonaro, deu uma facada no Bolsonaro de novo, entendeu? Ele se virou contra o Bolsonaro. A China está prometendo mundos e fundos para todo mundo, a ponto do Dória colocar um escritório na China, um escritório para fazer negociação na China. A China comprou a Band, fez um contrato bilionário com a Globo de tecnologia 5G e programação, filmes, é uma coisa absurda. Ou seja, a Globo vai pagar as suas contas. O Roberto Jefferson fez uma declaração esses dias dizendo que havia um plano para derrubar o Bolsonaro. No dia seguinte à declaração dele, cagando mole pelo que ele falou, aconteceu o que ele disse que ia acontecer. Ele disse na live que o Bolsonaro iria receber um mandado de segurança do presidente da OAB. No dia seguinte, o cara mandou o mandado de segurança, no dia seguinte da live, entendeu? Porque a ideia era a seguinte, o que foi falado na live. O Maia já estava com a popularidade baixa, então ele não podia mais se queimar. Aliás, antes disso ele estava com a popularidade baixa, mas ainda não estava com essa pecha de derrubar o presidente. O que queria fazer? Ele já deu entrevistas várias vezes dizendo não, impeachment do Bolsonaro, nunca, isso aí está fora de questão. Só que, para justificar o fato dele comandar o impeachment, o que ele fez? Eles armaram um mandato de segurança, porque aí com o mandato de segurança o cara fala, olha gente, tem um mandato de segurança, eu sou obrigado a armar um impeachment. Se ele armar um impeachment nesse ano que nós estamos, a lei diz o seguinte, se tiver mais do que 2 anos para o final do mandato, o vice não assume. Quem assume é um representante votado numa eleição indireta, votado pelos parlamentares da Câmara. Quem é que você acha que ganha? O Maia ganha a eleição em 2021. Eles colocam o Maia como presidente do Brasil em 2021. Só que é o seguinte, como desbaratou essa questão, o Bolsonaro ele precisa perder, um dos fatores que precisa acontecer é que o Bolsonaro precisa perder apoio político. E essa coisa do Moro foi, assim, a olhos vistos, alguma coisa que prometeram pro Moro, fizeram algum tipo de promessa ou cooptaram ele, não sei qual foi a história, e o Moro topou. Ele saiu do ministério com o intuito de rebaixar a moral do presidente, para que o impeachment vingue, para que dê materialidade no impeachment. E se acontecer esse ano, esse impeachment, bye, é o Maia que assume. Daí para frente, sabe Deus quem que vai assumir. Outra coisa, as quarentenas, qual é o sentido das quarentenas? É exatamente manter as pessoas confinadas, sem revolta e quebrar a economia. Porque em setembro, procurem no Google aí que vocês vão ver, está vindo para o Brasil 800 empresários, entre aspas, chineses, para comprar tudo no Brasil. Tudo. As empresas vão estar quebradas,
eles vão vender os cacos a preço de banana para os chineses. Entendeu o que está acontecendo no país? Por que o Krug está certo? Por que o momento é difícil? Por que a gente tem que realmente dar apoio para o Bolsonaro? É muito além do que... Se a gente estiver preocupado com o nossos empregos estão diretamente atrelados com o Bolsonaro, entendeu? Então a coisa é muito séria o que está acontecendo no país. E está tudo acontecendo aos olhos vistos. Outra coisa que vai acontecer com essa saída do Moro, já está acontecendo. Olha a entrevista do Datena, o Datena já pagou a fita, já falou, o Datena é meio de esquerda, né? Então ele já pagou a fita, já fez essa dica. Você vai ver gente defendendo, o Lula está atacando o Sérgio Moro, mas meio que fazendo um abrandamento com o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro está certo. Para eles, é importante, para a esquerda, olha como eu estou falando, é importante que o Bolsonaro esteja certo nesse caso do Moro, que ele não esteja... Eles têm que provar realmente que o Moro está errado, desmoralizar o Moro, porque se eles desmoralizarem o Moro agora, a esquerda, eles vão conseguir botar os julgamentos do Moro em suspeição, e fazendo isso, todos os julgados pelo Moro na Lava Jato estão livres para começar um novo julgamento, ou seja, todos têm o direito político. Se o Lula ganhar o direito político agora, um Rui Costa, qualquer sujo desse aí lá do Nordeste, coloca ele num cargo governamental e ele ganha foro privilegiado. Aí o STF segura ele, nunca mais ninguém julga o Lula para nada. Ele vai ter os direitos políticos, vai voltar ou vai botar quem ele quiser no lugar, entendeu? Tudo financiado. Se vocês duvidarem, olha no site do PDT, o Ciro Gomes sendo financiado pelo Partido Comunista Chinês. Você vê o MDB fazendo reunião no Fórum Internacional dos Partidos de Esquerda, lá no Partido Comunista Chinês, fazendo há uns anos atrás. Tudo isso está em processo, está acontecendo agora. Está acontecendo agora. A única barreira que eles têm, a única, é o povo apoiando o Bolsonaro. É só isso. É o que o Krug falou. Então, gente, desculpa, eu não quero atacar ninguém, não quero discutir com ninguém, não quero trazer mais dor de cabeça para ninguém, mas a real é essa. O que está acontecendo agora é isso, entendeu? Então, o problema é muito mais sério. Hoje o Jerome já mandou um vídeo aí que eles vão estender, tem possibilidade de estender o LNR por um ano. Ele falou que as subsidiárias aí da América do Sul já abriram o programa de demissão voluntária. O negócio é muito grave mesmo, e passa pela política, infelizmente, gente. Se a gente não gosta de política, é um problema, mas a gente vai ter que dar um jeito. É a guerra que nós vamos ter que lutar, é essa aí, pelo menos por enquanto. O país está em ebulição, velho. Escuta o que eu tô falando aí. Desculpa aí o áudio longo, um abraço pra todo mundo aí.